Olá, amigos do Faro Frame, bem-vindos mais uma vez. Hoje vamos falar do filme OSS 117. Tudo bem. Faro Frame, baby. Action! Metendo o nariz no filme alheio. Curiosidade número 1. Agente 117, uma aventura no Cairo, marca a 8ª aparição do agente na tela grande. A diferença notável é que os 7 primeiros filmes adotaram um tom completamente clássico de filme de espionagem, enquanto o filme liderado por Jean Dujardin é claramente uma paródia. Número 2. O título alemão deste filme, OSS 117, Der Spion, der sich liebte, é uma piada com o título do filme de James Bond, 007, O Espião que Me Amava, de 77. Literalmente significa OSS 117, o espião que se amava. Curiosidade número 3. Esta cena foi feita e refeita várias vezes porque os atores não conseguiam segurar a risada. Mesmo na versão final é possível ver Berenice Bejo deixar escapar um sorriso. Número 4. Jean Dujardin foi escalado por sua semelhança física com Sean Connery, embora na nossa opinião ele pareça mais com Gene Kelly. OSS vem do nome do departamento americano para o qual o agente trabalhava, que é Office of Strategic Services. Número 6. A cena Bambino não existia no roteiro original. O ator praticou com um coach cerca de 50 sessões para dominar a linguagem, o árabe egípcio. No roteiro original, era uma cena de dança em que Jean Dujardin teria que sapatear. Ao reescrevê-la, optaram por uma música. Número 7. Michel Hazanavicius queria que o filme tivesse uma aparência dos anos 50. Quando podiam, a equipe usava equipamentos de filmes antigos. As técnicas de câmeras eram limitadas ao tipo de tomadas comumente usadas nas décadas de 50, e os efeitos especiais eram filmados de forma semelhante. Estradas de retroprojeção para cenas de direção, aeromodelismo mal renderizado, etc, etc, etc. Número 8. As filmagens duraram 54 dias e ocorreram principalmente em estúdio. Para os exteriores, a equipe gravou 4 semanas em Marrocos, e não no Egito, onde a história realmente se passa. Curiosidade número 9. Fascinado por Jean-Paul Belmondo, Jean Dujardin quis se investir fisicamente durante as filmagens. Ele até tirou um certificado de mergulho para poder fazer as cenas dentro d'água, ele mesmo, e sofreu de fato na mão dos massagistas. Número 10. Os lojistas locais foram pagos para fechar seus estabelecimentos durante as filmagens. A porta de uma dessas lojas deveria ter destaque em uma cena, mas o proprietário não saía da frente dela. Ele estava tentando tirar mais dinheiro dos produtores com esse comportamento. Como resultado, a equipe construiu um pano de fundo com um tapete marroquino para tapar a porra da loja. Pedro, nos conte aí a ficha técnica, por favor. Tudo bem, Gustavo. Jean Dujardin como OSS 117. Temos Berenice Bejo, uma argentina, se criou na França, e o diretor Michel Hazanavicius. Gustavo, você tem dinheiro? Sim, aí teve um orçamento de 14 milhões de dólares e arrecadou por volta de 37 milhões. Tá legal. Bom, né? Temos prêmios. Ele é um filme é um filme francês, né? Ele teve ali, ganhou o Golden Space Needle, que é no festival Seattle International Film. Ah, por isso que é Golden Space Needle, que é aquela que é a torre que tem em Seattle. A caixa d'água de Seattle. A caixa d'água é o mirante de Seattle. E ganhou o melhor filme no Tokyo Grand Prix. Então são filmes... Tem festival pra tudo quanto é gosto, né? Festivais diferentes, né? Exóticos. Tokyo Grand Prix, tá certo. Bom, vou começar dizendo aqui que o filme ele é baseado... O personagem OSS 117... Eu tenho uma tendência a falar 117. 117? É. Porque você Eu sou francês. Eu sou de Marseille. Terra do crime. Ele foi um personagem principal de uma série de romances policiais, espiões, que não eram comédia, né? Sim. Esse filme é uma comédia, os livros não eram, né? É uma paródia, né? Isso, esse filme é uma paródia. E a coisa curiosa, Gustavo, que o personagem principal, apesar de ser uma criação francesa, o personagem era americano. Então. Ele era um descendente francês que nasce na Louisiana, que é uma região ali colonizada por franceses, e ele é um agente que fala inglês, inclusive nos filmes, né, que você vai falar agora, os atores eram americanos, não é? OSS 117, incarné par la grande vedette américaine Kawen Matthews. Maintenant, nous allons avoir cette longue conversation tous les deux. Então o que acontece? Que é uma continuação da série OS 117, que era uma série, digamos,
séria, né? Então, Tipo um 007. exato, era a década de 50 e 60, era filme de espionagem, então existia esses anteriores, ele é baseado numa série de romances do escritor francês John Bruce, né? E esse aqui é uma paródia para o gênero em si, e aí se baseia tanto nesses daí da antiga, do OS 117, tanto quanto os filmes de espionagem mais tradicionais, do 007, e também ele teve influências do Hitchcock, o grande mestre. Então ele baseou lá O Homem que Sabia Demais, o Intriga Internacional, que nós já fizemos aqui no nosso canal, que é o North by Northwest. Isso, Que inclusive o North by Northwest é um cara que deu origem pro 007, né? Ele inspira o deu 007. o pontapé ali, né? E aí esse cara aqui vem tentar parodiar esse gênero, né? Uhum. E é uma coisa curiosa que nesse filme ele se preocupa em tentar parodiar também a cinematografia da época, da década de 50, 60, o estilo de gravação, de arte, de direção de fotografia. Então você pode observar algumas coisas, por exemplo, o uso da câmera, dos ângulos, ele evita de usar o Steadicam. Steadicam hoje é uma coisa comum, até nós já falamos do conceito do Steadicam, que é aquela câmera que é vestida no corpo, que tem um certo molejo ali para segurar a vibração, como esse nosso microfone aqui, que também ele segura a vibração, o balanço, né? Então o Steadicam é esse conceito que surge ali com o filme rock e depois vem no iluminado e tal, né? Mas aqui ele quer dizer assim, olha, não existe ainda, é um conceito mais de uma câmera mais dura. Tem uma coisa interessante, você deve recordar, que tem algumas cenas noturnas. Sim. Essas cenas noturnas são gravadas durante o dia com um filtro azul. Exatamente. Que então se chama... Você sabe que isso aí, se não me engano, não sei se é uma invenção francesa, chama-se La Nuit Américaine, a Noite Americana, que em inglês é Day for Night. Sabe que tem um filme, tem um filme chamado A Noite Americana, que é um filme que a gente tem que fazer aqui, que é do Truffaut, que é um francês também, que assim, conta a história da produção de um filme. Mas só um parênteses, mas volta lá. Então, mas é que estava nessa questão, né? Então, ele evitava os movimentos tridimensionais, usando esse mecanismo do Steadicam, ou mesmo usando um guindaste. Então, hoje, pelas produções, qualquer produção aí que gaste poucos milhões, o cara consegue fazer isso. E aí, ele não queria mostrar isso no filme ali. Ele queria dar uma noção de que, olha, nós estamos fazendo uma gravação como se fosse na década de 60. Na verdade, o filme já era mais posterior. Né? Esse negócio da Noite Americana, acho que também se economiza, porque fazer filmagem noturna dá uma... Claro que aí ele tá fazendo uma homenagem ao filme dos anos 60 e 50 e tal, mas hoje você poderia muito bem fazer uma filmagem noturna sem gastar muito, né? Gastando um pouco mais apenas. Bom, como você falou, isso é uma homenagem aos anos 60. Primeiro também é bom dizer que esse é o primeiro de uma série de 3 paródias. A última paródia saiu em 2020, 2021. Esse aqui é o Cairo, Ninho de Espiões. É o primeiro, né? Alguns anos depois, é o primeiro paródia. Sim. Aí depois eles fazem um que é o Rio de Janeiro. Que é na sequência do Rio. E aí teve bastante sucesso e eles vieram fazer no Rio. Eles vieram ao Rio de Janeiro fazer a filmagem, porque não foram ao Egito fazer essa filmagem. Esse filme se passa no Egito, mas foi filmado em Marrocos, como a gente fala nas curiosidades. Né? Aliás, algumas externas, né? Claro que foi tudo gravado em estúdio. E o terceiro é na África. Não lembro agora. Algum lugar da África. Põe na legenda aí. Porque o personagem do OSS 117, na versão paródia, ele é aquele machista, racista. Então todas essas oportunidades de ir para um país mais pobre, país que tem muita maioria negra, ele faz piada em cima de mulher, que ele é machista e tal. O de machista é muito claro no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Então toda homenagem feita a esses filmes dos anos 60. Então, por exemplo, até o jeito do Jean Dujardin rir, ele faz remete à dublagem. Lá também na França tem as dublagens, né? Aqueles risadas exageradas de dublagem. Então você pode ver que em várias cenas ele ri. Aí tem outra coisa, outro desafio para a pessoa que quiser ver o filme. É um filme francês, tem muita piada afrancesada. A gente se acostumou com piada, até quem não fala inglês se acostumou com piadas em inglês, de trocadilhos em inglês. A gente até usa alguns no dia a dia, tô brincando, né? Mas o francês é uma coisa que ainda... Então isso pode passar um pouco assim embaixo do radar
nosso aqui, né? Bom, nesse filme tem uma coisa muito curiosa, Gustavo. Nesse filme tem um ator chamado, ele faz uma pequena ponta, o nome dele é Michel Damian. François Damian. O François Damian, esse foi o primeiro filme que ele fez. Qual é a origem desse cara? Ele era um cara que fazia câmeras escondidas, tipo, pegadinha, na Bélgica. Ele é francófono, mas ele é belga. O diretor encontrou com ele, sabia dessas câmeras escondidas e tal, falou, vem cá fazer uma comédia, vem cá fazer uma... E ele é sensacional, né? A cena dele, não sei se você lembra, ele é o cara que vai matar o SS-117 no final, que ele quer pegar, e ele atira nele mesmo. Qu'est-ce que c'est ce bordel ici? Pour moi, il y a le canon qui est quelque chose qui obstrue dans le canon. C'est coincé, Sidi. C'est quoi, Sidi? C'est quoi, Sidi? Je vois bien que c'est quoi, c'est pour un crétin ou quoi? Oh! Non, vous ne devriez pas. Né? Ele faz várias cenas, né? Só. Eu lembro dele em duas cenas, aquele discurso de provérbios, de frases inteligentes, todo mundo fala assim, não, o cavalo ele é domesticado porque aos olhos dele todos são maiores que ele. Aí viram pro Damian e falam, vamos tomar uma cerveja? L'aveugle ne voit pas, il ressent. Et paradoxalement, il voit. Si le chat a la queue verticale, c'est qu'il est en confiance. Et l'écu déjà, t'as une jambe qui le démange encore. Quand une femme change d'homme, elle change de coiffure. Vai boire un verre ou pour la peau bas? Hoje o Damian faz vários filmes, tem um filme dele no Netflix que tem a ver com o negócio do Covid e coisa e tal. Só que o Damian, ele no seu instinto Sérgio Malandresco, ele quis levar umas câmeras escondidas para fazer a pegadinha na produção. Mas aí acabou que não rolou. Imagina. Qual é a sinopse, Gustavo? Sinopse conta aí um espião que tinha uma missão especial para ir lá no Cairo, né, no Egito e tudo mais, e ele tem os desenvolvimentos amorosos, que é princesa, legal, vai envolvendo com um, envolvendo com o outro, tem as piadas machistas, né, e tal. Então, no final das contas, tem um viés ali a respeito dos alemães, né, uma visão, que ali a visão eles fazem um recorte de 1945, do final da guerra, e depois acho que eles trazem para 55, né, então é um período que passou e eles tinham, o cara tinha, acho que matado um oficial alemão logo no começo na primeira cena, e depois tem tipo uma revanche ali, né, contra o cara. Então é um típico estilo de filme de aventura, estilo 007, que tem um vilão super maldoso, mas que ali, e aí o mocinho, né, ele é sequestrado várias vezes e sempre consegue se libertar facilmente das coisas, né? Ele é bom de briga, né? Briga, isso, aquilo, outro, é o bonitão, né? E assim vai, é uma paródia para esse estilo de filme. Então vai ser nessa pegada, né? Vai ter uma missão, vai ter um cara, um vilão. E ele é sempre canastrão, contas, né? Óbvio que vai vencer, né? E ele é sempre canastrão, assim, né? E quando ele vê as mulheres brigando lá, que aí ele vai, para! Aí elas começam a arrancar a roupa uma da outra, ele... Ça suffit maintenant! Ah, stop! Tudo ele fala, adoro bater. Adoro o cenário. J'aime me beurrer la biscotte. J'aime les panoramas. J'aime le bruit blanc de l'eau. J'aime quand on m'enduit d'huile. J'aime me battre. É divertido. É uma coisa descontraída, né? Obviamente, não tem nada assim, olha, super profundo. Não é um Kubrick da vida, né? Não é. É com um dos maiores atores da França atuais aí, que é o Jean Dujardin, que faz outros estilos de comédia. Já fizemos, hein? Drama e tal, ele fez. Mas é um bom filme. Bom filme pra curtir e dar uma risada, né? Então é isso, pessoal. Um abraço pra vocês. Até mais. Tchau. Action! I have another impressionist. Okay. An animal. A camel. Camel. Yes. Yeah, look. It's for you. A present for you. This is... This is a really good camel, actually, yes. And camel, where's De Niro?